Continuando com a aventura aqui, né, no parque de Glenloch, em Wicklow, na Irlanda, vocês podem ver ali que eu já tinha começado a subir a montanha. Cara, foi uma subida difícil, tá? Se vocês olharem bem lá embaixo, onde eu tô focando agora, é onde eu terminei o último vídeo. Ali era a mina dos mineradores. Como é que é? A Vila dos Mineradores. Onde eu montei a barraca, aquele ser me visitou e tal. E toda essa subida aí até esse ponto foi bem complicada. Mas também foi muito bonita, né? Perto da cachoeira. E tinha alguns bodes, algumas ovelhas ao redor daquela região que estavam sempre acompanhando a galera subindo. Nesse dia aí já era sábado e tinha até que bastante movimento na trilha. Só que é uma trilha complicada, cara. Depois de passar por todas aquelas pedras e tal, depois que você atravessa a ponte, já fica mais tranquilo porque o caminho já tá feito. E lá no alto você consegue ver essa visão de cinema, né, cara? E já pensar que tudo isso aí um dia foi um vale. Foi um vale que tinha um rio muito grande correndo ali, ó. Hoje é só um riacho, mas tudo foi um rio. Olha lá, de novo, onde eu acampei lá embaixo. Todo esse percurso até lá em cima, eu segui. Foi pelo menos 2 horas, tá? Pra chegar onde eu tô ali. Ali é o topo. Depois eu desci por uma das trilhas auxiliares ali, encontrei uns cervos, umas cabras, uns bodezinhos ali. Decidi não mexer muito com eles, né? Porque, né? Nunca se sabe. E lá no final, depois quando eu já tava voltando, eu decidi parar nessa igreja ali. Ó, olha que órgão bonito que tem ali no canto dela. Ali eu peguei uma luva, né? Uma luva que tava no Achados e Perdidos. E que eu comecei a usar porque tava começando a chover, ficava meio frio. E bom, tava me preparando para cruzar a Sally Gap. Já peguei a bicicleta aí numa das trilhas auxiliares em direção a Sally Gap. Basicamente eu tava começando a subir as montanhas de Wicklow. E a Sally Gap, ela é um caminho pelo topo das montanhas, tá? Que, assim, depois que você chega lá, depois que você atravessa a última cachoeira e chega no platô, né? Que é logo, nessa direção aí, cara. Teve uma hora que já não dava mais pra pedalar, eu tive que empurrar a bicicleta, eu empurrei ela durante, sei lá, 1 hora, tá? Mas, enfim, depois que você sobe a montanha, pra você cruzar ela, demora pelo menos aí umas 3 horas, 4 horas de pedal. E a questão é o seguinte, nas montanhas Wicklow, lá em cima, no Sally Gap, não tem nada. Sério, ó, essa aí é a última cachoeira, tá? Essas aí que vocês estão vendo são as últimas casas. Depois disso daí, depois que você sobe esse morro, não tem mais nada. É assim, não tem florestas. Não, na verdade tem até florestas, só que elas vão acabando. Mas não tem mais nenhum tipo de construção durante 3, 4 horas de pedal, tá? Tirei a fotinha ali, ó, no topo da Sally Gap, né, no começo dela. E vamos que vamos. A partir dali, é isso que vocês vão ver. É isso aí. É só isso aí. Só que teve o seguinte. O começo foi bonito, né? O começo foi interessante. O tempo tava estável, mas já eram umas 8 horas. E eu tava planejando chegar às 9h30. O céu escurece umas 10h30, né, no verão. Eu já tava com a luva ali que você pode ver que eu peguei lá naquela igreja. Mas de repente eu peguei uma nuvem, tá? A nuvem no topo da montanha. É normal de ter essas nuvens. Você nunca consegue contar quando elas vão chegar. E meu amigo, foi simplesmente pavoroso cruzar toda essa imensidão, essa vastidão de nada dentro de uma nuvem, tá? Ali vocês podem ver, ó, isso aí só foi o começo, tá? No meio da nuvem eu não consegui gravar, não deu pra gravar, era muita ventania, eu não conseguia ver mais do que meu palmo, tá? Tá de boa, só tô atravessando E uma eu tinha que nuvem. pedalar
com cuidado, porque às vezes passava algum carro ou outro. E assim, isso é perigoso, né? Porque as pessoas não conseguem te ver. Então eu tinha que ficar tomando conta quando passava um caminhão, alguma coisa. Porque eles podiam me atropelar, literalmente. Eu tava no meio do nada, não tava se esperando um ciclista, né? No meio da Série Gap. Mas assim, eu consegui concluir esse pedal, tá? Cheguei numa. A primeira estrutura que eu vi depois de muito tempo foi esse portão de uma emissora de TV. Lá no meio do nada tem uma emissora de TV, mas você não pode cruzar o portão, né? Enfim, essa foi a Sally Gap. Foi aterrorizante, foi muito louco, mas missão cumprida, né? Missão dada, missão cumprida. Depois, esse foi o momento em que eu comecei a ver o sol de novo. Já era tipo umas 10 e 15. Tinha esse memorial do Gene Steins, né? Provavelmente alguém importante ali que queria ser relembrado ali. E, enfim, aí eu já cheguei numa cidadezinha, né, num vilarejo, que tem uma história interessante. Isso que vocês estão vendo são a estrutura de um tipo de campo de refugiados. É um tipo um hospital, tem essa igreja também que a gente vai passar um pouquinho lá dentro. Mas esse lugar, ele foi um campo que recebeu alemães, famílias, crianças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, né? A gente vê a Alemanha como, né, o grande vilão, mas a gente também esquece que tinham pessoas normais que não estavam nem entendendo o que estava acontecendo. Muitas pessoas ficaram órfãs. A Irlanda, ela ajudou essas famílias, né? Tem um memorial de guerra, né? De pessoas que foram resgatadas em situação complicada, crianças, mulheres, e foram levados para essa localidade, onde eles recebiam a ajuda do governo, onde eles tinham essa igreja e um alojamento, entendeu? E as crianças cresceram ali, naquela região, sabe? E tem um café dentro dessa localidade, onde você consegue ver nas paredes o mural, né? Dessas crianças, porque elas foram registradas, elas cresceram e depois voltaram a esse lugar, essa localidade para prestar homenagens. Tem um pequeno cemitério em volta dessa igreja, né, com algumas placas bem bonitas. Tem uma gruta que a gente vai visitar logo mais ali, com a imagem de uma santa. Assim, então é uma coisa que eu não estava esperando encontrar também, né? Não tava, a gente tem uma visão completamente diferente da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Mas a gente esquece que também pessoas ali sofreram, né? Pessoas que não tinham nada a ver, crianças, bebês, sabe? Que precisavam sair daquilo, entendeu? Tanto durante a guerra quanto no pós-guerra. E a Irlanda, ela ajudou também, né? Ela teve o seu papel ali. Aí, ó, já é atrás dessa localidade. E logo mais aí, ó, tem a gruta. A gruta das irmãs, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente. Mas essa gruta ali, as crianças brincavam, as mulheres lavavam roupa e fizeram esse lugar de oração, entendeu? Tanto para as pessoas que morreram, parentes também, né, dessas vítimas, porque tem todo o registro, né, para onde essas pessoas foram. Algumas foram para Cork, outras para Galway, outras para Dublin, para Sligo e tudo mais. E tem todo o registro, e também tem foto deles mais velhos lá, depois que quando eles voltaram, né? Enfim, toda essa localidade, olha, esse verde da Irlanda, ele é muito bonito, né, cara? No verão, realmente a terra ela fica muito bonita. Mas essa cachoeira, ela tem a sua história, ela tem a sua importância ali, né? Olha, essa ponte ela já tá até um pouco velha já, né? Meio que destruída já, mas essa localidade é muito importante. Além desse memorial aí, né, para essas que foi um campo de refugiados, um campo de ajuda, né? Existe o cemitério com alguns soldados alemães, tá?
que perderam a vida dentro do, do território irlandês. Pelo que eu li nas histórias ali, alguns foram abatidos, né? Por forças de outros países, ou o avião caiu, entendeu? Outros que saíram, fugiram, entendeu? E acabaram morrendo dentro do território irlandês. E eles não devolveram os corpos, né? Às vezes não tinha como devolver. Então foi criado esse cemitério dos soldados, que são soldados que da Segunda Guerra Mundial que ficaram, né, pelo território irlandês e tiveram aí o seu descanso eterno ali. Vale lembrar, cara, que a guerra ela é feita pelos grandes políticos, pelos mestres de estado, mas o soldado é só um soldado. E soldado é complicado porque ele tem que obedecer. Ele faz uma lavagem cerebral. O trabalho de ser soldado você não questiona, você o faz. Então é muito complicado falar sobre essas coisas de guerra porque eu tô pisando num terreno muito diferente aqui, né? Falando sobre a Alemanha, né? E a gente sabe o que aconteceu com ela na Segunda Guerra. Mas mesmo sendo o lado ofensivo, quem começou e quem quis, né, causar toda essa desgraça, tem o seu outro lado também, sabe? Tem as vítimas desse lado também, vítimas do próprio sistema deles, entendeu? Crianças, olha, esses daí são as crianças que já ficaram velhos e envelheceram dentro do território irlandês, garantiram sua cidadania irlandesa porque eram órfãos, entendeu? E aí tem todas as fotos de como era antes, entendeu? Tem ali, você encontra os registros dessas crianças, sabe? Datas de nascimento. E no meio da biblioteca daquele lugar eu achei um livro que mostra exatamente os lugares que eu fui durante o vídeo. Eu achei incrível isso, sabe? Eu fui mexendo na página desse livro e comecei a achar as fotos dos lugares que eu visitei com vocês no vídeo anterior e nesse vídeo, entendeu? Tanto a Vila dos Mineradores quanto a igreja lá que tinha aquela torre da Rapunzel e tudo mais, as lápides, entendeu? A igreja menor, né? Então é tipo um livro da história daquela região. Eu achei incrível isso, foi bem interessante, sabe? Olha lá, eu passei ali, eu falei com vocês nessa porta, dentro dessa igreja, entendeu? E ver um livro mostrando tudo isso foi bem peculiar, foi bem interessante. Mas, voltando ao que eu tava dizendo, né? É complicado demais falar sobre esse assunto de guerra, mas as crianças que ficaram órfãs, que foram extraditadas, né, para a Irlanda aceitou elas. Essa igreja que a gente visitou, que vocês estão vendo ali, ela recebia missas. Ali, ó, você pode ver, ó, um prontuário de nascimento de um bebê e fotos das crianças quando elas chegaram, entendeu? E eles têm todo esse registro, como eram as vestimentas deles. Tem fotos ali deles, como eles chegaram desnutridos ali, ó, como você pode ver no cantinho, sabe? E tem cartas das crianças escrevendo como que elas foram recebidas, tem partes de jornais, tem tudo isso. Ó, eles mais velhos ali, ó. Quando eles já se tornaram velhinhos, eles cresceram e tiveram a vida deles completa ali. E todo esse café ele mostra, né, ali o cemitério dos soldados, conta a história dos soldados, entendeu? Do que aconteceu, quais os aviões que caíram, quais os que fugiram e tal. Isso está no segundo andar do café, vale muito a pena visitar quem estiver naquela região ali. Então é uma história bem interessante que eu não estava esperando, né? Isso aí já foi no outro dia, tá? E voltando para Dublin, eu passei por dentro dessa igreja. Eu achei bonito, uma cidadezinha pequena, um vilarejo. Também mais um órgão, eu acho lindo. E eu fui muito bem recebido. As pessoas da igreja ali, elas tinham acabado o culto,
vieram perguntar de onde eu sou, qual que é o meu objetivo. Eu falei que eu viajo mostrando essas belezas irlandesas, viajo visitando igrejas. Me ofereceram café com biscoitos, com pão. Foi muito gostoso, foi muito bom visitar eles ali, né? E a igreja é realmente muito bonita, muito bem preservada. A senhorinha que toca o órgão, ela veio falar comigo, né? E todas aquelas pessoas que vocês viram ali me receberam muito bem, né? Na igreja. E essa viagem, ela foi doída, né? Foi complicada, mas a recompensa foi muito boa, né? Eu sinto uma paz muito grande quando eu tô andando, fazendo esses tipos de viagem. As luvas que eu peguei e que eu usei durante a travessia da Silly Gap, elas simplesmente sumiram. Eu não sei aonde que eu deixei, o que aconteceu com elas. Durante aquela noite eu acampei perto da igreja lá e na manhã seguinte eu perdi elas. Mas eu achei um terço e eu comecei a levar esse terço comigo. E eu me sinto muito mais na presença de algo maior, sabe? Quando eu tô andando com esse terço, ele me traz uma proteção. Depois de todo esse rolê, aí eu já tava perto de Dublin, né? Um vilarejozinho perto ali da cidade de Dublin, eu já tava dentro do estado, né? E ali já foi o final da viagem, faltava só algumas horas até eu chegar em casa. Por final, eu encontrei mais algumas igrejas aí no caminho, mas decidi não entrar porque eu já estava bem cansado. Mas valeu muito a pena. Valeu muito a pena todo esse rolê. E eu aprendi bastante coisa sobre mim mesmo e sobre a história da Irlanda. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Trouxe esse vídeo aqui com muito carinho. O livro que eu tô pra lançar, ele tá quase pronto, tá? Só falta alguns ajustes finais. E eu conto com vocês pra me ajudar aí a financiar esse projeto. Vou deixar os meus links aqui embaixo com a vaquinha, com o meu Pix, com todos os meus links pra vocês, quem quiser me ajudar de alguma forma aí. Já é? Muito obrigado por ter chegado até aqui, por ter assistido o vídeo. E a gente se fala depois. Abraço, viu? Tchau, tchau. Oi.